Uma nova edição do programa Fala Deputado, aqui pela Rádio AL e também pela TVAL. Hoje nós vamos conversar e conhecer um pouco do trabalho desenvolvido pelo deputado estadual Darcy de Matos, do PSD, que é vice-presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Todas as informações do Parlamento Catarinense aqui na programação e também na internet. Deputado Darcy, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu já começo falando de um assunto que foi aprovado recentemente aqui na Assembleia Legislativa e que o senhor sempre tratou, tanto aqui na casa quanto nas audiências públicas, que trata da micro e pequena empresa de Santa Catarina, que agora conta com um estatuto, o primeiro do país. É isso, deputado? Sueli, eu presido a Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas. Né? Quero saudar aqui a todos os telespectadores da TV Assembleia, obrigado pelo espaço. E presido também a Frente Parlamentar do Varejo. Então eu tenho atuado muito fortemente em muitas áreas, mas fortemente na área do setor produtivo. Nós temos que dar uma atenção para quem paga a conta, para as micro e pequenas empresas, sobretudo, né? E para as empresas do estado de Santa Catarina, que geram emprego, que aquecem a nossa economia. Muito bem. Então, nós gestamos o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, com as AMPs, com as Associações de Micro e Pequenas Empresas do Estado, com a liderança da SDS e também com a participação de vários deputados e das forças produtivas de Santa Catarina, durante muitos meses. E o governador mandou para a Assembleia Legislativa e na semana passada nós discutimos e votamos o projeto na forma original, criando de forma inédita o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas do Estado de Santa Catarina. É o único estado do Brasil que tem esse documento, esse estatuto. Que dá um regramento, né, deputado? Exatamente. Ele significa um grande avanço para as micro e pequenas empresas no que diz respeito ao acesso ao judiciário, desburocratização, no que diz respeito à abertura e baixa de empresas, consolida o tratamento diferenciado de crédito e tributário, recomenda a dupla visita no caso da fiscalização, enfim, facilita a vida dos pequenos, porque quem precisa do nosso apoio não são os grandes, são os pequenos. Porque quando nós falamos de micro e pequena empresa, nós estamos falando de 60% dos empregos gerados no estado e de 23% do PIB do Brasil, de Santa Catarina. São as micro e pequenas empresas que seguram a nossa economia. Então, esse estatuto foi aprovado, nós temos que avançar ainda mais no ano que vem, que seria o quê? Nós temos que criar um fundo de aval e de apoio para que as micro e pequenas empresas possam ter disponibilidade de recursos para crescer, para empreender, porque de nada adianta, ou seja, é um bom começo você ter o espírito de empreendedorismo que o catarinense tem, você ter tecnologia, ter vontade, mas se você não tem o caixa, se você não tem dinheiro, você não consegue tocar a sua empresa, né, Sueli? Então, essa é uma pendência que ficou, e também ficou a pendência da Lei Geral da Microempresa em Brasília. Todos sabem que nós estávamos numa grande expectativa, esperando a aprovação dessa empresa, desse projeto, e na última hora a presidente Dilma mandou um anexo, mexendo na alíquota, e daí isso desfigurou o projeto. Por quê? Porque todas as empresas de serviço, como clínica odontológica, de médico, fisioterapia, escritório de advocacia, despachante, etc., praticamente, com esse anexo da presidente Dilma mexendo na alíquota, aumentando a alíquota, praticamente não há razão dessas empresas aderir ao Simples. Né? Então, isso nos frustrou muito. São 400 mil empresas que foram frustradas no Brasil com essa lei que foi desfigurada na última hora, lamentavelmente, né? Mas nós continuamos atentos, lutando para conceder melhorias e apoio, sobretudo, às micro e pequenas empresas e aos empresários desse ramo no estado de Santa Catarina. Deputado, como a gente está falando de economia, um outro tema que neste momento está sendo bastante discutido aqui no estado é a questão da importação de bananas do Equador. Os produtores aqui em Santa Catarina não querem que isso aconteça, é isso, deputado? Sueli, nós já tratamos desse assunto aqui no passado e estivemos em Brasília várias vezes com o ministro da Agricultura, ministro das Relações Exteriores, e tem uma grande mobilização no estado. Sim. Na semana passada nós fizemos
uma audiência pública em Guaramirim e Jaraguá, proposta por mim e pelo deputado Chiodini, e eu nunca vi uma audiência tão prestigiada. Tinha lá quase 1.000 produtores de banana. Nossa. 5 prefeitos, vereadores, lideranças do Norte. Estava lá presente o deputado federal Marco Antônio Tebaldi, o deputado Nilson Gonçalves, foi presidida a audiência pelo deputado Chiodini, que preside a Comissão da Agricultura. E na terça-feira aconteceu um fato novo positivo. Diante dessa mobilização em Santa Catarina, no Brasil, teve uma reunião com o chefe da Casa Civil, senador Aloysio Mercadante, e com o subsecretário do Ministério da Agricultura, com a presença dos deputados federais João Rodrigues e Mauro Mariani, e outras lideranças do Brasil, prefeitos, né? E o ministro-chefe da Casa Civil deu a palavra, e nós ainda acreditamos na palavra das pessoas, né, do governo federal, de que vai suspender a portaria que autoriza a importação da banana do Equador. Essa foi uma grande vitória. Por quê? Porque a importação da banana do Equador traria problema de ordem social, porque prejudicaria a agricultura familiar do estado, do sul, do norte. Nós temos município que o seu movimento econômico é basicamente da banana, como Corupá, como Garuva. Né? Traria um problema econômico de preço. Porque seria desleal a concorrência, desleal a né, concorrência, deputado? são grandes grupos americanos que atuam no Equador, e traria um problema grave de fitossanitário, de doença. Ora, no Equador eles fazem 70 aplicações por ano contra a cigatoca, que é uma doença terrível da banana, e aqui no estado nós fazemos 7 aplicações por ano. Então, felizmente, nós ganhamos essa batalha. Né? Eu quero parabenizar as forças políticas, o governo federal, que foi sensível, que voltou atrás, porque eu sempre digo, em alguns momentos da nossa vida, melhor do que acertar é reconhecer que errou. E o governo federal reconheceu que errou, que estava errando. Eu quero parabenizar os sindicatos, as cooperativas, as bancos de Corupá, na pessoa da Eliane, que ela não é a presidente, mas ela é uma membro da diretoria. Eles são muito organizados e venceu a mobilização e o bom senso. Parabéns aos bananicultores, porque o nosso estado é o terceiro maior produtor do Brasil. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, mas outra questão que está sempre em alta, que é a questão da saúde pública, e em especial conversar com o senhor sobre a situação dos hospitais filantrópicos aqui de Santa Catarina, que estão vivendo uma certa crise, né, deputado, no que diz respeito a recursos financeiros, a estrutura e a ajuda, né? Sueli, a saúde é a prioridade das prioridades. Não tem como. É essencial. Mas, infelizmente, a saúde continua e sempre esteve na UTI. Quer dizer, é um contrassenso, é um absurdo, é uma irracionalidade. Né? O nosso governador João Raimundo Colombo tem feito um grande esforço. Ele me dizia, eu viajei com ele para Canoinhas, que estão sendo construídos 15 hospitais em Santa Catarina, né? Tem o mutirão das cirurgias, mas diante de tudo que está sendo feito, ainda é muito pouco. Que a demanda é grande, né? Por quê? Porque a demanda é muito grande, né? Principalmente nas áreas carentes. Então, a saúde, o asfalto é importante. Mas se demorar alguns meses, não tem muito problema. Sim. Agora, a doença não espera, a doença mata. E nós não podemos permitir que pessoas pobres, pessoas carentes morram na fila do SUS. Então, são 182 hospitais filantrópicos no estado, 67% dos leitos do estado são oriundos, são dos hospitais filantrópicos. E o que seria do sistema SUS de Santa Catarina, da saúde, sem a contribuição importante dos hospitais filantrópicos, que estão aí com o pires na mão, quebrados, falidos, com dificuldade, que são mantidos por entidades, né? Não governamentais. Por ações voluntárias, por voluntários, né? Por pessoas que fazem o sucesso do nosso estado, que é o diferencial, é o voluntariado, desinteressadamente. Como é o caso da PAI, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, do Bombeiro Voluntário e das entidades que mantêm os hospitais. Então, diante disso, numa articulação com a Federação dos Hospitais, os líderes lá são o Tércio e o Hilário, eu dei a ideia, eles deram a ideia e eu levei ao Badesco no ano passado do Juro Zero para refinanciar a dívida dos hospitais, o projeto está andando. E nós estamos na fase final de renegociação da dívida dos hospitais. Tem 3 hospitais que têm dívida com a Celesc. O Hospital de Canoinhas tem uma dívida, por exemplo, de R$2 milhões com a Celesc, de energia elétrica. Não porque eles são mal pagadores, não, é porque não tem dinheiro, não consegue pagar.
né? Eles salvam vidas, então não tem dinheiro para pagar. Então tem outros hospitais, são 13. Nós estamos na fase final da renegociação de um refis específico para os hospitais, e essa dívida deverá ser retirada de juros e multa, né? Vai cair 100% da dívida, vai vir para 1 milhão, mais aproximadamente, e vamos alongar para 100, 150 parcelas. Certo. E essa é uma atitude que nós estamos tocando com a anuência do governador João Raimundo Colombo e da Secretaria da Saúde e da Fazenda e da Celesc. Quero parabenizar a Celesc, que é muito sensível. E agora também o governador autorizou para nós tocarmos o projeto da retirada do ICMS da conta de luz dos hospitais. Isso dá um impacto de R$500 mil por mês, é um dinheiro que fica no caixa dos hospitais. Estamos tocando esse projeto com o secretário Antônio Gavazzoni, que é um secretário jovem, competente, trabalhador, inteligente, né? E que tem ajudado muito o nosso governo. Então, esses são projetos importantes que estão em andamento por um único objetivo. Nós temos o dever de dar uma resposta na área da saúde para a nossa população, né? E os hospitais filantrópicos têm o nosso respeito e têm o nosso apoio. Deputado, antes de encerrar o programa, você está assistindo aqui o Fala Deputado pela TVAL e também na Rádio AL. Gostaria de fazer um questionamento para o senhor, que trata também de um assunto bastante debatido e que neste momento, né, o Brasil enfrenta crises no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santa Catarina também não é diferente, que trata-se da segurança pública. O senhor sempre defendeu aqui as questões da situação dos policiais civis e militares, também da questão da prevenção do trabalho contra as drogas, né, deputado, em escolas. Hoje, o que o senhor acha dessa situação? O que ainda pode ser feito? O que está sendo feito, deputado? Olha, a segurança é uma área sensível preocupante, e essencial, né, que nos preocupa muito. As drogas são o mal do século. Eu tenho trabalhado muito esse tema. Sim. Aqui o deputado Ismael faz um trabalho excelente através da comissão. Comissão permanente da casa, exatamente. Né, deputado? 80% dos crimes derivam do uso da droga. Nós temos que trabalhar a repressão, as casas de recuperação dependentes, que o governador criou o projeto Reviver, mas fundamentalmente nós temos que trabalhar a prevenção com as crianças, na família, na escola, e aí o projeto do PROERD da Polícia Militar é excelente, estão de parabéns. Olha, eu quero dizer o seguinte, Sueli, nós estamos, infelizmente, nós evoluímos muito em muitas áreas, né, na comunicação, na medicina, na tecnologia, informática, biotecnologia, na química fina e tal. Mas parece que, infelizmente, no relacionamento interpessoal com as pessoas, no comportamento humano, né, nós estamos evoluindo, porque, infelizmente, estamos construindo uma sociedade violenta que nos assusta. São linchamentos, padrasto matando filho, pai... Então, catástrofe, estupros, sabe, muitos atos de barbárie no Brasil e no mundo. Isso nos assusta. E isso por quê? Porque os valores estão relativizados, sabe? Então, e aí nós precisamos investir na família, na escola, mas principalmente na família. Porque quando pais e mães querem que a escola eduque seu filho, está tudo errado. A escola repassa conhecimento. O pai e a mãe é que tem que repassar os valores fundamentais, a base, né, deputado, para os filhos, sabe? No seio da família, os valores de disciplina, de religiosidade, de moral, de boa conduta, de respeito, né? Então, hoje as crianças praticamente podem tudo. Né? O computador, a televisão tomou o espaço do diálogo da família. Estão educando. Então, a origem da violência, da questão da droga, é a desintegração da família. Sabe? Então, nós temos que trabalhar muito essa questão. Precisamos de mais viaturas, de mais homens, de mais equipamentos. Sem dúvida alguma. Lá em Joinville, participei de um evento lá essa semana. Lá nós precisamos de uma delegacia no centro da cidade, de mais viaturas, de mais homens. Que a violência está crescendo, treinados. A segurança não acompanha, certo, mas a gente, né, quando fala em segurança pública, fala em repressão. Não é só repressão. Tem um trabalho de prevenção. Prevenção. A sociedade tem que dar a sua contribuição, tem que ter um trabalho de prevenção, em conjunto com a comunidade, com os consegues, com a família, com as escolas, com as crianças. Nós precisamos redirecionar a construção dessa sociedade moderna. Sabe? Os valores não podem estar relativizados. Tudo pode, tudo é possível. Antigamente, quando o pai da gente olhava, a educação era mais dura, mais rígida. Eu gosto dessa educação mais rígida.
sabe? Quando o pai olhava de cara feia, a gente já sabia que a coisa atento. não estava boa e que a gente tinha que se mudar o comportamento. Hoje, os meninos agredem professora, diretora, pais, é uma confusão danada, sabe? Sinceramente, eu estou muito preocupado com essa sociedade moderna que diz respeito à educação dos nossos filhos. Deputado Darcy, muito obrigada por ter retornado aqui aos nossos estúdios. Você que falou aqui ao Fala Deputado, a todos os catarinenses, muito obrigada. Sueli, obrigado pelo espaço. Eu tenho procurado cumprir com a minha tarefa de legislador, defendendo a minha região, que é Joinville, o Norte e o estado de Santa Catarina, mas a gente se dispõe e precisamos fazer mais, porque sempre a gente pode fazer mais. O nosso objetivo é que tenhamos uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais feliz, onde as pessoas possam viver com felicidade e com tranquilidade. Eu conversei com o deputado estadual Darcy de Matos, do PSD, que é vice-presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. Todas as informações do Parlamento Catarinense na nossa programação e ainda na internet. Até mais!